Oi! Oi, gente, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Vocês vão ver ângulos estranhos, estou tendo que filmar do sofá, porque infelizmente a gata não tem tripé. Mas enfim, a gente vai se acostumando e o ponto daqui é a gente falar, né, nesse primeiro vídeo, sobre a tag dos 50%. Eu queria poder falar sobre as leituras que eu fiz no primeiro semestre e eu peguei essa tag do canal da Paloma Lima, da Jessie e do Shanahan, do Me Acabei de Ler. Eu sei que é uma tag gringa, que quem traduziu foi o GF, né? Foi o Vitor, do canal Geek Freak. E vamos lá, eu quero mostrar pra vocês a minha leitura do primeiro semestre. Tô aqui com o tablet para poder pegar as perguntas, né? São 15 perguntinhas. Então vamos lá. A primeira é: o melhor livro que você leu até agora? E assim, eu acho que até junho eu acreditava que o único livro, né, ele ia ficar em primeiro lugar até o fim do ano, que é Os Supridores. E outra coisa, já vou avisando também, né? Eu vou acabar roubando em todas essas perguntas aqui, porque para algumas delas eu tenho duas respostas sempre. Então, assim. Mas a resposta para essa pergunta, para a primeira, são 2 livros. Violeta, eu acho que ninguém tá impressionado. Se você me acompanha no Instagram, eu acho que você não tá muito impressionada não que eu tô falando que é Violeta. Ou até mesmo Supridores, né? Mas esses são os 2 livros que eu, assim, amei nesse primeiro semestre. Tanto que Violeta foi um livro que eu comentei que foi... É aquele tipo de leitura que me fez lembrar o porquê que eu gosto tanto de ler, sabe? Não que Supridores também não tenha sido, mas assim, Violeta foi isso pra mim, eu gostei muito. Então, assim, Os Supridores é do José Faleiro, ele é um autor gaúcho. E aqui vai contar a história do Pedro e do Marques, né? Que eles trabalham em um supermercado e eles, como a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, são explorados no trabalho e tem muito pouco retorno, sabe? E aqui eles decidem que, especialmente o Pedro, né? Porque o Pedro é meio que a cabeça de tudo. Eles decidem que eles vão vender maconha na respectiva vila que eles moram, em Porto Alegre, né? Porque não tá tendo mais, ninguém mais tá vendendo maconha. Então eles vão vender isso e, enfim, as coisas desenrolam daí. Mas enfim, esse livro é muito, muito, muito interessante, fala muito sobre isso. Tem bastante marxismo aqui também, né? Aqui, né? O que o marxismo fala, além de, né, falar pelos trabalhadores. E o outro é Violeta, da Isabel Allende. Esse foi o meu primeiro contato com a Isabel. Eu tenho o Caso dos Espíritos aqui atrás, mas eu nunca li. Então eu resolvi começar por Violeta. E eu me apaixonei por esse livro. A sinopse dele é uma coisa muito simples, porque a história é que realmente te encanta, sabe? Mas é a história da Violeta. Ela nasceu, né, na gripe espanhola. Ela nasceu numa pandemia e ela morre numa outra pandemia, que é a pandemia do Covid, né? Então são aí 100 anos de vida dessa mulher e aí vai contar toda a história dela. Ela tá escrevendo para alguém, sabe? E contando a história dela para alguém que a gente descobre lá no meio do livro já. Então, assim, ela não deixa específico, a Isabel Allende não deixa específico porque ela está falando sobre o Chile, mas é sobre o Chile porque aqui acontece todos os grandes eventos, tanto do Chile quanto mundial, passa pela Segunda Guerra, passa pela Grande Depressão. Então, assim, uma aula sobre a América Latina, né, sobre o Chile também. Então, assim, eu apaixonei. Foi um ótimo primeiro contato com a Isabel. Eu marquei, eu escrevi, eu fiz tudo nesse livro, fiz tudo. Então, assim, recomendo muito. É um ótimo livro para começar a ler Isabel Allende, né? Porque eu sei que tem muita gente que fala sobre a Casa dos Espíritos, tem muito personagem. Aqui tem bastante personagem também, sabe? Mas, assim, ótima escrita, gostei muito e recomendo. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora?
eu estou uma negação para séries, então eu não li continuação nenhuma, eu basicamente só comecei livros, né, e não continuei. Então, assim, eu vou ter que roubar nessa também, porque não vou ter continuação. Aí o que eu posso fazer que tem a ver com essa pergunta é, antes de ler Kindred, que eu gostei muito, é um outro livro que eu amei, eu li Bloodchild, né, que é Filhos de Sangue da Octavia Butler. Então, assim, vou colocar aí como se fosse, não uma continuação, mas um segundo livro do mesmo autor, vamos dizer assim, né? Filhos de Sangue, ele é um conto, eu li em inglês, porque estava de graça. Então, eu sei que a Morro Branco, ela lançou esse livro, mas com alguns outros contos, e não somente o Filhos de Sangue. E aí, só que eu li só os Filhos de Sangue. Então tá tudo bem. Ele é um pouco esquisitinho, ele é meio estranho, mas interessante, mas ele é estranho, né? Mas não é dele que vamos falar, a gente vai falar de Kindred. Esse livro aqui, eu realmente gostei muito, sabe? Esse livro aqui, eu acredito que seja a obra mais famosa da Octavia, e ela realmente merece esse nome de A Grande Dama da ficção científica, porque esse livro aqui, ele é uma grandíssima aula, né, especialmente sobre história, porque nesse livro, a Dana, né, que é a nossa personagem principal, ela vive em 1976, né, é um livro de viagem no tempo. E aí, ela é levada para 1815, né, que ainda estava em pré-guerra civil, nos Estados Unidos, escravidão, né, rolando solta. Então ela volta para 1815, né, para salvar um garotinho chamado Rufus. E a gente vai entender qual é a relação dele com esse garoto, porque ela é sempre chamada quando ele está em apuros, né? E ela é uma jovem negra, eu acho que ela tem 28 anos, se não me engano, em 1976, né? Ela é uma jovem negra, casada com um rapaz branco também. E quando ela volta, né, ela tem que se passar por uma escrava, né? Então, assim, tem todo esse desenrolar, sabe? De todas essas questões da escravidão, no caso dos Estados Unidos. Então, tem história, tem ficção científica. É muito bom. É muito legal. Eu gostei muito. Eu amei esse livro. Eu quero ler mais coisas da Octavia. Então, assim, esse livro aqui é maravilhoso. Se você nunca leu nada dela também, eu indico, né, Octavia total. A terceira pergunta é: melhor leitura de livro lançamento deste ano? E para esse eu tenho o quê? Helena Ferrante, né, gente? Quem tá me acompanhando no Instagram sabe que eu amo Helena Ferrante. Eu li o primeiro livro dela ano passado, né, que foi A Filha Perdida. E desde então sou apaixonada. E esse aqui foi lançamento de janeiro desse ano, né, de 2023. Ele é um livro de não ficção. São ensaios que ela escreveu, né, sobre a escrita. São 4 ensaios, né? A Caneta e a Pena, Água Marinha, Histórias, Eu, A Costela de Dante. É muito bom, porque essa mulher aqui escreve muito bem. Então, assim, eu recomendo, se você gosta, óbvio, né, de Helena Ferrante, se você gosta de ler não ficção, eu recomendo bastante, né, porque é sobre a escrita dela, é sobre ela se perceber como uma autora, né. Ela até comenta aqui em um dos ensaios que, tipo assim, durante a juventude, né, enquanto ela ainda estava aprendendo a escrever, só tinha inspirações masculinas, porque os autores eram homens, os autores famosos eram homens. Então, assim, ela tinha muita inspiração em homens, e como isso vai se quebrando, né, e os personagens dela são construções dela mesmo. É muito bom esse livro, eu gostei bastante dele. Ele é bem fininho, ó. Fico muito feliz de ler mais uma coisa da Helena Ferrante. Quarta pergunta: o livro mais aguardado do segundo semestre? Então, eu sou uma vergonha, né? Porque eu não consigo lembrar de lançamentos. Às vezes
Como eu não tô mais morando no Brasil, então assim, nem tudo vai ser tão fácil de eu conseguir, né? De eu conseguir adquirir. Eu às vezes nem acompanho, né? Eu não tô acompanhando o lançamento e tal. O que eu vi é que agora em julho, aí eu já não sei qual é a data, vai lançar Orgulho e Preconceito pela Zahar, né? E eu sou apaixonada por Orgulho e Preconceito. Eu achei muito fofa a capa da Zahar. Eu sei que é capa dura. Eu não tenho nenhum Zahar. Eu não tenho nenhum Zahar do grande, né? Sem ser o de bolso. Então, assim, eu tenho muita vontade de ter, né? Eventualmente. É o lançamento que eu gostaria. Se eu tiver algum outro, eu falo pra vocês na edição. Quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou neste ano? Eu vou deixar claro aqui que decepcionar não significa que eu odiei o livro, né? Decepcionar é mais um livro que eu esperava gostar muito e acabei não gostando tanto assim, que foi o caso de O Lugar, da Annie Ernaux. Eu nunca tinha lido nada dela, então, assim, esse foi o primeiro livro. Ele não é ruim, ela tem uma escrita bem peculiar, assim, mas eu não consegui gostar. Não é nem gostar tanto, mas eu não consegui me conectar tanto com a história. E aí, esse livro, ela basicamente vai contar sobre onde ela cresceu, né, as mudanças que o mundo passou, né, a partir do falecimento do pai. Ela volta para a cidade para poder enterrar, né, fazer o velório do pai. E aí ela vai contando a história do pai, a relação com ele. E assim, não sei, não me cativou tanto desse jeito, infelizmente. A sexta pergunta é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E eu também tenho dois para esse. Laços, do Domenico Starnone, e Mesmo Rio, da Elisama Santos. Tá. Laços, do Domenico Starnone, eu fiquei sabendo sobre ele porque ele está, né, nessa treta de descobrir quem é Helena Ferrante. Ele foi apontado como uma das possíveis pessoas, né, que estaria usando o pseudônimo da Helena Ferrante. Ele já falou que isso é uma tremenda besteira. E ele é casado com a Anitta Raja, que também era outra que estava sendo, né, acusada mesmo, sabe? De ser a suposta Helena Ferrante. Enfim. E aí ele me chamou a atenção, né? E aí eu encontrei esse livro no sebo. Eu agarrei nele quando eu vi. Ele é muito interessante porque ele é meio que uma resposta ao livro Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Eles têm um enredo muito parecido, só que em Dias de Abandono você só vê o lado da personagem, da esposa que foi abandonada. Aqui você tem os dois pontos de vista, né? O ponto de vista dele e o ponto de vista dela. Tem dois personagens, que é a Wanda e o Aldo. Eles foram passar férias na praia e voltam para um apartamento totalmente revirado. Aí isso força o Aldo a meio que encarar lembranças, né, do passado, os anos em que ele abandonou, né, a Wanda e viveu com uma outra mulher. E aí vai contar a história dos dois, vai contar a história dos filhos também. Então, assim, ele é muito interessante, eu gostei muito desse livro, ele é um favorito, inclusive. Eu não li mais nenhuma outra coisa do Domenico, mas eu gostei muito e eu quero muito ler o restante. Eu li ele primeiro, né, antes de Dias de Abandono, gosto dos dois, mas realmente aqui tu consegue ter... tu tem até o ponto de vista dos dois filhos, né? Então, assim, eu acho ele bem legal, né, gosto muito. E Mesmo Rio foi uma ótima surpresa. Eu li ele aqui já em Praga, né? Eu comprei para trazer, porque, assim, nunca vi ninguém falando mal desse livro, gente, porque é realmente muito bom. Assim, a gente vai ter a história de uma família, né? Pai, mãe, 3 filhos. E a relação entre eles, a relação da mãe com os filhos, né? A forma que ela ama cada um deles de forma diferente, né? A gente tem a Rita, que é a filha mais nova. Nós temos a Marília, que é a filha do meio, e o Lucas, que é o filho mais velho. A gente tem a mãe também, que é a Maria Lúcia, o pai Benedito.
a relação deles, a relação de que essa mãe teve que abrir mão de muita coisa por conta dos filhos, por conta do marido, por conta da família. E aí isso acaba refletindo nessa relação que ela tem com os filhos, né? E como os filhos se sentem em relação a isso, sabe? Então cada um meio que desenvolve um certo trauma, né? Dependendo da forma como a mãe tratava. E a Rita, né, que é uma das mais citadas aqui, a Rita, coitada. Todo o meu amor pela Rita. É a filha mais nova que veio numa época em que a mãe já não conseguia mais se conectar com a filha, que era diferente dos outros. Ela não conseguia amar a filha. Então a Rita cresce muito com isso e aí a gente vê a relação desses irmãos também que não é perfeita. E eles se encontram para poder resolver isso, né? Porque a mãe está morrendo. Então, assim, esse livro é maravilhoso. Ele me surpreendeu. Tipo, eu não via ninguém, como eu falei, né? Eu não via ninguém falando mal dele, mas eu fiquei assim, sei lá, né? Do jeito que eu sou. Não, eu gostei igual a todo mundo. Aí agora a gente vai para a sétima pergunta, que é o novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. E não tem outro jeito. Para mim é Isabel Allende e a Octavia. Para mim foram duas grandes autoras que eu conheci, me apaixonei pelos livros. Então, assim, não tem outra forma. Para mim são essas duas. A oitava pergunta é: o livro mais diferente que leu até agora? E não tem também outra forma de não ser Eu Que Nunca Conheci os Homens, né? Que é um livro de distopia, mas ele é filosófico e ele é diferente pela situação em que os personagens se encontram, né? Tipo, Eu Que Nunca Conheci os Homens é a história de 40 mulheres, né? Que estão presas, né? Estão em uma jaula rodeada por homens, né, que são seguranças, que não falam com elas não sabem por que estão ali, elas não lembram como chegaram lá, e elas estão há quase, se não me engano, há quase uns 13 anos presas, e aí elas tentam viver a vida delas do jeito que dá, né, elas recebem comida pelos guardas, recebem, tipo assim, pano para poder fazer suas roupas, mas não sabem nada do lado de fora. Ninguém fala nada para elas, os guardas são completamente silenciosos, não interagem. E nesse livro, a gente conhece a história dessas mulheres através da personagem principal, que é a pequena, ela não tem nome, ela não tem nenhuma recordação da vida anterior, né? Ela chegou bem pequena, bem criança, né? Ela é a mais nova de todas as mulheres que estão lá. Então tudo que ela conhece foi o que ela viveu ali dentro dessa jaula, né? Então, as coisas mudam quando, de repente, soa um alarme e, por muita sorte, um dos guardas deixa a chave perto da jaula e elas saem. E aí o livro se desenrola a partir disso. É um livro que não vai te dar muitas explicações, ele é um livro que vai falar muito mais sobre essa convivência, né, entre pessoas, em sociedade, em comunidade. E sobre solidão também, entendeu? Então, assim, ele foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu achei que eu ia ser uma pessoa que queria todas as respostas e, tipo assim... Mas você se contenta, tipo, porque o foco dele não é exatamente na parte distópica. O foco dele é muito mais essa relação entre essas mulheres, entre viver em comunidade. Então, assim, ele é muito interessante, ele é diferente, né? E ele pode irritar algumas pessoas, mas eu recomendo demais, 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 demais. Eu sou apaixonada nele. Agora, a nona pergunta é: seu personagem favorito mais recente? Gente, não tem como. Violeta, é isso. Próximo. 10ª pergunta: um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? Olha, eu não sou uma pessoa que chora lendo livros, né? É muito raro. Eu não consigo nem lembrar a última vez que eu chorei lendo livro. Mas eu vou aqui nesse falar sobre livro que me emocionou muito, sabe? Que é A Cor Púrpura, né? É o primeiro livro da Alice Walker que eu li, né? Eu nunca tinha lido nada dela até então.
E eu gostei muito, eu devorei esse livro, gente, acho que em 2 dias, só porque, né, não tinha como ser em um dia só. Sim, eu gostei muito desse livro, ele é muito fluido, ele te deixa muito angustiado também, sabe? Por conta das injustiças que acontecem aqui, né? Ele é ambientado no sul dos Estados Unidos, né? Aqui a gente vai acompanhar a história da Sally e da irmã dela, né? Mas principalmente da Sally, que ela é uma jovem negra, né? Que a mãe morre, o padrasto, ele basicamente vende a Sally para uma outra pessoa que ela casa, né? E aí ela sofre diversas injustiças, abuso. É muito triste, sabe? Tipo, ela é, né, pelo próprio padrasto. E ela tem filho, né? E esses filhos são tirados dela. Então, assim, ela casa com um homem violento também. E aí, nesse caminho, ela encontra amores, ela encontra, sabe, tipo, amigos. Uma vai ser missionária na África. E aí ela também tem a própria jornada dela. Então, assim, o livro todo é uma grande jornada. E você fica assim, gente, pelo amor de Deus, a Sally precisa ter um final feliz. E eu achei um livro muito bonito, muito triste, mas muito bonito. E ele me emocionou muito, especialmente a parte das irmãs. Aqui também tem uma relação amorosa muito interessante, né? É um livro LGBTQIA+, tá? Mas o que é interessante é essa ideia de você libertar a pessoa que você ama também, né? Enfim, vocês têm que ler para poder entender. Mas é algo que a Sally mesmo faz. E é muito interessante, eu gostei muito desse livro, eu quero ler outros livros da Alice Walker agora. E assim, apaixonadíssima por esse livro, tá? A próxima pergunta é, a 11ª. Um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre. E esse livro, eu acho que eu não li nenhum livro feliz, assim. Mas esse livro me deixou feliz lendo, entendeu? Eu queria continuar lendo essa história, eu queria estar neste universo. E o livro que eu estou falando é Mistborn, do Brandon Sanderson. Esse é o primeiro livro que eu leio também do Sanderson, conhecendo vários autores esse ano, né, gente? Ela tá eclética. E eu ainda não tinha lido nada do Brandon Sanderson. Mistborn é uma série muito famosa dele, né? Eu tenho só o primeiro e isso aqui é uma raridade, né? Porque ninguém mais detém os direitos dessa série, né? A Leia era que publicava, mas enfim, a Leia, sei lá, se escafedeu. Quem comprou esse livro foi Flávio. Esse é um livro que ele queria ler, até hoje não leu, né? Eu li antes dele. E é o único que a gente tem da série, né? E tá bem difícil de comprar qualquer outro porque está caríssimo. Então, assim, vamos ficar aí com o primeiro, depois a gente pensa o que a gente faz, mas enfim. Esse é um livro de fantasia, tá? Alta fantasia. E aqui a gente tem a história, basicamente, de um mundo onde se sucedeu a vitória de um vilão, né? O herói prometido, ele não venceu, etc. E aí há 1000 anos que esse mundo, ele é envolto em brumas, né? Tanto que o nome é Mistborn, nascido da bruma. Por quê? Porque existem pessoas com determinados poderes, né? Que são nascidos da bruma ou brumosos. E aí essa magia dessa galera é baseada em metal, em consumir metal, né? Nem só manipular metal, é consumir metal e aí você ganha determinadas habilidades. E aqui a ideia é o quê? Desse primeiro livro, né? Porque são 6 livros, acho que 3 da primeira saga e 3, né, uma segunda saga. Então, o que que acontece? Nesse livro aqui, aí a gente tem 2 personagens principais, que é o Kelsier, eu não sei se é assim que fala, mas eu falo Kelsier, e a Vin, que são 2 nascidos da bruma, e basicamente é um grande found family de ladrões, que eles vão se juntar para tentar depor esse vilão, né? Que é o Senhor Soberano. Em português foi traduzido para Senhor Soberano, que está há 1000 anos governando aí. E, enfim, como eles vão fazer isso, entendeu? Parece batida, né? Essa premissa parece batida? Parece, mas é muito interessante a execução.
Então, assim, foi muito divertido. É um livro de aventura, né? Ele é um calhamaço, tá? Eu não vou mentir aqui que ele é um calhamaço. Ele tem 603 páginas, 600 e algumas poucos páginas. Mas ele é muito interessante, a magia é muito interessante, o Brandon Sanderson é muito criativo. E os personagens são muito cativantes, né? Eu não tenho certeza se o Brandon Sanderson é um cara que escreve fantasias, mas que foca mais em personagens do que realmente o mundo e tal. Mas, enfim, eu achei muito interessante, eu achei muito divertido, eu gostei, adorei ler, sabe? Tipo, eu me... E olha que, assim, pra ler Calhamaço fazia tempo que eu não tava lendo Calhamaço, né? E, assim, eu acompanhei muito de boa, eu gostei muito. Então, assim, recomendo muito Mistborn, mas, né, temos aí o problema de que também não tá fácil encontrar o resto dos livros, né, dessa série. 12ª pergunta. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? Gente, eu sou bem ruim de assistir, né, séries. Tô ficando pior ainda pra ver filmes, sabe? Tipo, eu não tenho muita paciência pra ver séries, etc. Então aqui eu vou botar a mesma resposta que o Shanahan botou também, porque ele lembrou, e aí eu lembrei que eu também tinha assistido, que é Pinóquio, né, do Guilherme Del Toro. Eu não li Pinóquio, né, então assim, eu só assisti aquele filme e eu achei muito legal, muito bonito, muito bacana. Parabéns, Guilherme Del Toro. 13ª pergunta. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu só tenho resenhas escritas, né, no Instagram, e pra mim as duas melhores e mais recentes também é a de Violeta e Na Casa dos Sonhos, porque Na Casa dos Sonhos foi um livro que também me chamou muita atenção, que eu gostei, eu queria ler já faz muito tempo. E eu gostei muito do livro, embora ele também seja triste, ele é não ficção, né? Ele é meio que uma biografia, né, da Carmen Maria Machado. Mas eu gostei muito, né? É esse aqui, né? Esse livro aqui, eu tenho essa resenha, vou botar o link para vocês lerem. Agora, 14ª pergunta, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Gente, esse ano, com essa mudança, eu meio que me perdi um pouco. Eu acho que eu comprei esse livro esse ano, tá? Então, assim, um deles eu tenho certeza, porque eu comprei aqui. Mas o outro eu não tenho certeza, mas eu tô supondo que eu comprei esse ano, porque desde quando saiu a notícia de que a gente tinha que se mudar, e eu resolvi trazer os livros pra cá, foi uma loucura só. Então, assim, vocês aceitam que é desse ano, tá bom? As Ondas, da Virginia Woolf, né? Eu acho essa capa lindíssima. Ao Farol eu também acho muito bonita nessa coleção da Autêntica. Isso aqui é uma jacket, tá? Então, assim, dentro, tanto faz, né? Vamos analisar a jacket. A jacket que é bonita. Eu acho muito bonito esse livro, essas cores, eu acho muito bonita. E o outro livro foi que eu comprei aqui já, que é um livro em inglês, capa dura, que é o Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, da Gabrielle Zevin. Eu acho esse livro, nessa versão, muito bonita. Eu ainda não li, mas, assim, essa capa é maravilhosa, é capa dura também. Dentro não tem nada demais, né? Como vocês sabem, o livro gringo, ele não tem muita coisa. Ele é uma capa dura azul, mas eu acho ele, ó, muito bonita essa capa. Muito bonita. A 15ª pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu coloquei 4 livros aqui, né? Que é Jane Eyre. Eu já estou lendo e eu estou gostando muito, então eu quero muito ler até o fim, até na versão da Penguin. Depois, A Casa dos Espíritos, porque é o outro livro que eu tenho da Isabel Allende aqui, né? Eu só tenho esses dois, que era Violeta e A Casa dos Espíritos. Então, assim, eu quero continuar a ler, porque amei Isabel Allende. Terceiro, Novelas Completas, que é da Todavia, né? Que são novelas do Tolstói. Deixa eu pegar. É esse aqui, Novelas Completas, que tem Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, eu já li esse, né, no caso, Sonata Kreutzer e Padre Sergi. Eu quero ler, porque são outras novelas que eu ainda não li do Tolstói. Sim, reúne 4 novelas interessantes, então eu quero ler até o fim do ano, porque eu gosto das novelas do Tolstói. E o
outro é Duna. E, gente, eu acho Duna... Eu me apaixonei por Duna no filme. Eu sei que as pessoas vão falar, ai, é muito cult, ai, é muito chato, 3 horas, não sei o quê. Eu sei. Mas eu gostei muito do filme a ponto de querer ler o livro, sabe? E, assim, eu sei que é um livro bem famoso, é um clássico da ficção científica. Mas, enfim, eu ainda não tinha lido antes, ainda não tinha tido curiosidade, aí eu vi o filme e quis ler. Aí eu falei, não, vou ler tudo antes de sair a segunda parte, né? Gente, a segunda parte sai em novembro, eu acho, né? E eu ainda não cheguei a 10% do e-book. Eu tenho ele em e-book porque a minha coleção acabou ficando em Campinas. E eu ainda não li nem 10% desse livro, gente. Mas os 10, o pouco que eu li, eu gostei muito. Só que eu sei que ele é um livro grande. Ele é um calhamação. Ele tem muita informação, né? De um universo totalmente criado. Então, assim, ele é um calhamaço que eu gostaria de ler até o fim do ano. Na verdade, nem é somente até o fim do ano. Eu gostaria de ler antes desse filme lançar. E assim, eu acho que eu vou gostar muito, porque eu gosto de ficção científica, eu gostei muito da premissa do livro, do universo. Gostei da escrita também que eu li, do pouco que eu li. Mas assim, gente, ele é enorme, né? Ai, meu Deus, eu não cheguei nem em 10%. Então, assim, tá aí esse desejo que eu não sei se vai acontecer, mas eu espero que aconteça. Bom, gente, então foi isso pro nosso primeiro vídeo do canal. A tag dos 50%. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. Eu vou deixar também as perguntas, né, para caso outras pessoas também queiram fazer, enfim. Mas é isso, muito obrigada. Muito obrigada por ter assistido até o final. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.